Nós vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo, e nós faremos leitura desse capítulo todo, esmiuçando essa palavra, porque nós vamos entender muitas coisas nas quais nós podemos evitar para não mais ser escravos. Em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, nos caminhos em que Samuel andava, na presença do Senhor. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. É interessante que nessa palavra nós vamos observar um primeiro ponto, e que nós podemos trazer para nós. Quantas vezes em nossa vida nós nos deparamos com situações em que desejamos algo porque os outros possuem. Se observarmos a palavra, os líderes de Israel, eles queriam um rei por conta de quê? Quem lembra? Na verdade, porque as outras nações tinham um rei. E o interessante é que, igreja, quem era o rei de Israel? Deus. Quem é o rei de Israel? Deus. Israel já possuía um rei. E nessa passagem nós lemos a história em que Samuel, ele nomeou seus filhos, como líderes de Israel. Só que a gente vê que os filhos de Samuel, eles não estavam seguindo ali a orientação de Deus, eles não seguiam o caminho do Senhor, e com isso o povo, ele se indignou com aquilo. E eles quiseram um líder, alguém que estivesse à frente. Desde o princípio, o povo de Israel sempre foi liderado por vários líderes. O Senhor nomeou um líder que nomeou outros líderes para que cuidasse do seu povo. Diferente das outras nações, onde a nação tinha um rei que mandava em tudo. Israel tinha apenas o Senhor que mandava em tudo. E todos os líderes eram iguais. Eles tinham o mesmo poder e autoridade ali. Só que, naquele momento, o povo de Israel, eles queriam um líder, um rei, e por conta de um fator principal, porque as outras nações tinham. E continuando essa leitura no livro de Samuel, nós vamos ver que Samuel, ele fica desagradado, ele fica entristecido com a atitude do povo, porque Israel já tinha um rei, o Senhor. E faremos leitura aqui no versos 6 e 7, e diz assim: quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O desejo de ser igual às outras nações, na forma como eram governados, fez com que o povo de Israel
retirasse Deus da posição de rei. O Senhor falou a Samuel que o povo o rejeitou. Ou seja, no momento em que o povo falou, queremos um rei, queremos um líder, eles rejeitaram o Senhor, eles retiraram o Senhor do trono do rei e quiseram que outra pessoa assumisse o lugar dele. E por isso Samuel ficou indignado. E claro, o Senhor também se entristeceu. E quando queremos algo que está fora dos desejos do Senhor, nós retiramos o Senhor da posição que Ele está e colocamos aquilo que queremos no lugar. O povo de Israel queria um rei. Para que tivessem um rei, eles tinham que tirar o rei que já estava ali assumido. Então eles tiraram o Senhor. Quem tem sido o rei em nossa vida? Se o Senhor tem sido rei em nossa vida, nós não podemos querer outro rei. E um rei, ele pode ser substituído por várias formas. E o interessante é que ali o povo de Israel, eles substituíram o Senhor por inveja. Quando você vê que alguém deseja algo porque o outro tem, isso se chama inveja. O povo tinha inveja das outras nações porque eles possuíam um rei para governar, para ir à frente deles. Uau, nossa, o rei vai lá, dá glória ao rei. Só que, convenhamos, né? Qual rei é melhor? E nesse momento, nós podemos também ter essa situação, esse ato de trocar o Senhor naquilo que é o medo, o desespero, a angústia, o rancor, enfim, vários motivos que nós temos, vários sentimentos que nós sentimos que muitas vezes podem fazer com que nós substituamos o Senhor como nosso rei e colocamos outras coisas no lugar dele, né? E nós precisamos prestar muita atenção, porque continuando a palavra do Senhor, nós faremos leitura dos versos 8 até o 18, e nós vamos ver o que isso traz para nós mediante a palavra. E diz assim: assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito, isso é o Senhor falando a Samuel, até hoje abandonam-me e prestam culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar as armas e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele.
naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Quando substituímos o Senhor, a lista do que perdemos é grande, é imensa. E o que perdemos também é muito precioso. Já começa pelos filhos, não deu nem meia volta. Você já perdeu seus filhos, ou seja, você já perdeu a sua herança ali, ó, seus herdeiros ali, ó, tá tudo perdido. A sua progenitude ali, os seus filhos, a sua família morreu, acabou. Aí vem que fala que você vai perder todos os seus bens, porque é ligados à colheita, você ainda vai pagar uma parte, e o mais engraçado é que não vai só para o rei, vai para os servos deles. E aqueles que serviam a você passarão a servir ao rei, e você passará a servir aquele rei, como escravo. É importante nós vermos que essa lista muito grande provoca em nós uma perda que talvez nós não consigamos imaginar, porque não passamos por aquilo, nós não vivenciamos aquilo. Se nós lermos a palavra, uma história de quem perdeu tudo e depois o Senhor restituiu, foi Jó. Nossa, aí todo mundo meio que consegue entender o que passou ali e tal, mas aquilo foi outra pessoa. E se isso acontecesse com nós? E se isso acontecesse com você, como seria? O Senhor, Ele sempre mostra aquilo que é o melhor para nós. Seja em um sonho, numa revelação, na palavra, enfim, de alguma forma o Senhor sempre traz a luz do entendimento a nós, aquilo que é o caminho melhor que devemos seguir. Quando Samuel, ele vai lá e fala ao povo tudo aquilo que o Senhor pediu para que ele dissesse, o Senhor ainda estava sendo compreensivo, amoroso com o povo, por mais que o haviam rejeitado. Ele foi lá e falou: não, vamos lá, explica tudo, talvez eles mudem de ideia. Explica tudinho, mostra para ele o que eles vão perder, talvez assim eles mudem de ideia. E quantas vezes nós também cometemos os mesmos erros? Nós vamos lá, queremos algo, porque queremos algo, porque queremos algo, queremos tanto que muitas vezes aquilo é reprovável à presença do Senhor, aquilo não agrada mesmo, mas o Senhor vai, usa alguém, o Senhor fala ao seu ouvido, o Senhor te visita num sonho, o Senhor te faz trupicar numa pedra e num instante você consegue ver todo o seu futuro, tudo que vai acontecer, mas ainda assim você quer aquilo que você queria. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles queriam porque queriam um rei. E quando nós vemos isso acontecer, nós nos tornamos escravos daquilo que nós queríamos. Muitas vezes nós, por sermos humanos, pecadores, nós queremos tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, a nossa mente consegue compreender, os nossos ouvidos conseguem ouvir, as nossas mãos conseguem tocar, mas nós muitas vezes não conseguimos esperar no Senhor. E nessa passagem é interessante observarmos que o povo, eles estavam meio que desligados daquilo que era o reino do Senhor. Se nós observarmos, o povo pediu um rei porque em outras nações tinha um rei.
Mas desde o tempo de Egito, o Senhor já havia falado que ele era rei em Israel. O povo já sabia que o Senhor era rei de Israel. E o principal, ele ia à frente de Israel. Quando ele tirou o povo do Egito, quem foi à frente de todo o povo? Deus, em forma de quê? Uma coluna de fogo. Deus sempre está à nossa frente. Todas as vezes que nós passamos por momentos de dificuldades, nós devemos lembrar quem está à nossa frente, quem é o nosso rei, quem é o nosso pai, porque o Senhor, ele vai à frente. Ele nunca fica atrás de nós, ele sempre vai à frente. E é interessante que muitas vezes nós nos esquecemos e nós podemos aproveitar esse momento de pandemia para muitas vezes observar aquilo que é deixar o Senhor de lado e colocar sentimentos de medo, preocupação no trono do Senhor e rejeitar aquilo que é a salvação, a libertação, a cura, a vida eterna. Quantas vezes nós podemos imaginar que isso que está aqui vai me atingir? Claro que pode. Está aqui. O Senhor falou que nós sofreríamos aqui na terra. Ele não falou que ninguém aqui ia passar ileso de nada. Muito pelo contrário. Ele só falou, eu também venci. Está de boa. Se colar comigo, é vencedor. Então, quando nós nos lembramos de quem é o nosso rei, nós vamos saber que ele tem um exército que pode combater tudo que vem contra nós. Nós vamos lembrar que ele é um médico que cura todas as enfermidades que existem, que existiram, que podem existir. Ele é o juiz que pode julgar todas as causas, não só as possíveis, mas as impossíveis. Ele é o mestre de todos os mestres. Ele é o dono da sabedoria. Como nós vamos colocar outra coisa no lugar do Senhor? Se nós sempre lembrarmos que o Senhor, ele é acima de todas as coisas, nós nunca seremos escravos. Porque se eu coloco uma doença no lugar do Senhor e acho que aquela doença nunca vai se curar, ela tomou o lugar do Senhor. Eu coloquei ela como rei na minha vida. E sabe o que acontece? Vou ver escravo daquela doença. E isso que acontece. Se eu corro atrás de dinheiro, quero só dinheiro, quero dinheiro. Eu troquei o Senhor pelo dinheiro. Aí sabe o que você vai ver? O Senhor, ele é dono do ouro e da prata. Primeiro ponto é que a gente tinha que se lembrar só disso, cara. Precisou de dinheiro. Não, calma aí, também é brincadeira. Você não vai ficar pedindo, pai, manda dinheiro. Mas ele é o dono do ouro e da prata. É ele que pode suprir todas as nossas necessidades. Ele que faz multiplicar. Meus queridos, nós não precisamos de um outro rei. Nós não precisamos de um rei que nos colocará numa vida de escravidão. E nesse ponto, nós entendemos que o povo de Israel, eles optaram por viver uma vida de escravidão. E é interessante que no começo, quando o rei novo foi levantado, que essa história é o início ali, né, de se ungir Saul como rei de Israel, tudo era uma mil maravilhas no começo. Tudo foi uma bênção, tudo funcionou direitinho, como o povo imaginou.
mas não como Deus sabia que ia funcionar. O povo padeceu depois. Muitas vezes as escolhas que nós fazemos hoje refletirão na nossa vida amanhã. Aquilo que é a vida de escravidão, ela pode às vezes parecer boa naquele momento. O povo falou que top, né? Vamos querer um rei. Vamos fazer leitura do verso 19 ao 22 e diz assim: Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não! Ou seja, cala a boca, Samuel, você não sabe de nada, não queremos te ouvir, já decidimos, o que eu quero é isso. O que eu quero? Eu quero ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Uau, que discurso bonito! Depois de ter ouvido isso, Samuel repetiu toda a petição do povo ao Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Esse é um ponto em que nós também podemos observar que aquilo que não está alinhado com Deus, Deus também dá. Quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele é tão bom, que Ele fala assim: não é bom para você isso, mas você insiste tanto como uma criança fazendo pirraça, que Ele vai lá, toma. E como nós podemos evitar essa situação em nossa vida? Primeiro ponto é lembrando que o Senhor está à frente de tudo. Não importa o que estamos passando, não importa o que queremos, não importa o que sonhamos, não importa o nós, importa o Ele. Que seja feito por Ele, através dEle, porque Ele tem coisas maiores e melhores para cada um de nós. Outro ponto, buscar ao Senhor. Busque a Deus em tudo o que for fazer, pois assim serás aprovado diante dEle e tudo lhe sucederá bem. Quando nós colocamos aquilo que vamos fazer diante do Senhor, não tem como dar errado, a não ser que não sigamos as orientações do Senhor. O Senhor, Ele sempre tem uma forma de falar conosco. Como eu falei, seja em sonhos, revelações, na palavra, no louvor. Às vezes você está fazendo nada, o Senhor vem aqui, move o Espírito Santo, e fala no teu ouvido, aquele sussurro que você ouve, que você fala assim: opa, presta atenção que pode ser o Senhor falando contigo. Nós devemos estar sempre atentos. Nós temos que estar com a nossa vida espiritual alinhada com a nossa vida carnal, para que a nossa vida carnal viva a plenitude daquilo que é o espiritual de Deus em nossas vidas. As palavras que nós temos acompanhado
né, que o Senhor tem ministrado através da vida do pastor, dos irmãos, nós podemos ver que em todos os momentos o Senhor traz orientações acerca do que devemos fazer, do que devemos buscar. O último devocional do pastor, ele trouxe um devocional falando sobre conhecimento, e na palavra diz, né, que a verdade, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é interessante que quando nós conhecemos a verdade, a palavra do Senhor, nós conhecemos tudo aquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas, nós somos libertos, nós somos livres, ou seja, nós deixamos de ser escravos de qualquer coisa e somos livres. Se algo tem, às vezes, te prendido, você sente que algo tem te roubado, né, alguma coisa na sua vida, ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque através da busca, o Senhor, Ele te mostrará tudo aquilo que Ele tem para você e te dará toda a orientação necessária para que você possa ser livre daquilo que tem te aprisionado. Outro ponto é lançar fora todo medo, toda angústia, toda tristeza, desespero, tudo aquilo que são sentimentos que de alguma forma vão provocar em nós a perca da nossa fé no Senhor. Quando nós substituímos o Senhor do papel de rei e colocamos outra coisa no lugar, nós literalmente perdemos a fé, nós passamos a desacreditar no Senhor e passamos a acreditar mais naquilo que nós estamos colocando ali no altar. E a forma de nós aumentarmos a nossa fé no Senhor é através da palavra, ouvindo a palavra, e que nós possamos sempre buscar ter a fé no Senhor, porque às vezes nós achamos que estamos fortes, mas estamos fracos. Às vezes nós achamos que estamos fracos e estamos fortes. E toda esse conflito que muitas vezes isso gera dentro de nós, em não compreender como está a nossa vida no lado espiritual com o lado carnal, nós podemos entrar em sentimentos que vão nos levar a perder a fé. Quantas pessoas passam por situações como a que estamos passando nesses últimos meses, e as pessoas se desesperam, e esse desespero provoca na perca da fé. E ali a pessoa, ela passa a substituir o Senhor. Ela não consegue mais enxergar. O povo de Israel, ele não conseguiu ver os malefícios que o novo rei traria. Cara, já imaginou? Você está ali, você está na frente de um profeta. O profeta fala assim, ó, você vai dar seus filhos, sua casa, seu rebanho, seus servos, seu dinheiro, suas plantações, seu gado, tudo que é seu para o rei. Ah, tá, mas tem um adendo, você ainda também vai servir ao rei, mas você não vai servir livremente não, você vai ficar escravo lá dele, tá? Aí você, nossa, uau, ó, uau, que top. Porque às vezes a pessoa pode chegar e falar assim, não, mas sendo escravo, eu vou comer bastante, porque eu estou lá no palácio, eu vou comer. Nunca vai me faltar nada. E quando entra essa parte
Muitas vezes o inimigo ele tenta agir em nossas vidas por meio disso. Como eu falei, existem vários motivos para que nós possamos substituir Deus do seu trono. E muitas vezes o inimigo, muitas vezes não, sempre ele vai agir naquilo que é a nossa fragilidade. E principalmente, se aquilo não é uma fragilidade constante na nossa vida, se aquilo é uma fragilidade momentânea, é ali que o inimigo vai agir, porque é uma coisa tão inesperada para nós, que nós não estamos preparados para passar por aquilo. Quando é algo que nós já estamos vivenciando, né? Alguém que sempre passar fome mais um dia vai fazer diferença? Não. Agora, quem sempre se alimenta e passa fome um mês, mais um dia vai fazer diferença? Vai. Quando Satanás atentou Jesus, ele pensou no quê? Jesus está há 40 dias de jejum. Então ele está com fome. Ele era humano. Aí Satanás, gente boa, só que não, foi lá e ofereceu o quê? Pão. Parece bom, não parece? Para quem está com fome, era bom, não era? Só que o que era bom naquele momento seria bom depois? Nós temos que estar sempre atentos, porque aquilo que parece ser bom hoje, amanhã, pode trazer um prejuízo muito grande. Nós devemos fazer tudo para o Senhor, tudo com foco no Senhor, porque Ele é o Rei da nossa vida. Quando nós fazemos todas as nossas coisas, pensando no Senhor, agindo e fazendo tudo aquilo, sendo direcionado para Deus, não tem como nós fazermos coisas erradas, porque aquilo que estamos fazendo é para Ele. E por último, você é filho do Rei. E como filho do Rei, você é um príncipe, uma princesa. E é dono de tudo que é do Rei. Sendo dono de tudo, o que mais você precisa? Quando nós entendemos que temos tudo, que basta apenas pedir ao Senhor, porque Ele é nosso Pai. E como um Pai amoroso, assim como nós vimos ali, Ele teve tanto amor, que ao ver o povo de Israel ainda rejeitar Ele, Ele ainda foi e explicou ponto por ponto daquilo que ia acontecer com o povo, dando uma outra chance para que eles mudassem de ideia. O Senhor, Ele nos ama tanto, que quando estamos na posição de filhos, na posição de herdeiros do trono, nós recebemos não aquilo que são os nossos sonhos, mas a nossa herança, aquilo que já é garantido para nós, aquilo que o Senhor determinou para nós antes mesmo de nós termos nascido.